Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso último vídeo, que foi um vídeo mais longo. E como eu prometi, eu vou intercalar um pouco. Então esse vai ser um vídeo um pouco mais curto sobre um tema em específico. E um tema, inclusive, que vários de vocês já me pediram muitas vezes pra eu fazer. Então eu decidi tentar nomear meus top 5 desfiles favoritos. E quando eu vou falar 5 desfiles favoritos, lembrem, não estou falando sobre os top 5 desfiles mais importantes para a história da moda, ou nem para os top 5 desfiles mais revolucionários. Eu estou falando, na verdade, sobre os 5 desfiles que mais ficaram colados na minha cabeça e que mais influenciaram o meu gosto até o dia de hoje. Então são 5 desfiles que são os meus favoritos, pessoalmente. Alguns aqui que eu vou falar, obviamente, eu acredito que sejam alguns dos melhores desfiles que a gente teve, por algum motivo específico que eu falo pra vocês. Mas a minha razão de escolher esses 5 é uma razão pessoal de desfiles que continuaram comigo após eu ter visto eles por bastante tempo. Até hoje, no caso, né? Então, uma coisa que eu pensei foi, como que eu vou escolher esses 5 desfiles? Eu assumo que foi super difícil, beleza, escolher 5, porém, eu fiquei pensando que são 5 desfiles que ficaram comigo por muito mais tempo após eles terem sido lançados. Um dos fatores que me fez escolher alguns desses desfiles que estão aqui, que são mais atuais, é o fato de que hoje em dia a gente tem um acesso à moda muito grande. Tipo assim, a gente vê todos os desfiles online. Não existe nenhum desfile de lugar nenhum que a gente não consegue ter muito acesso por fotos. Então a gente está sendo bombardeado por essa informação de moda como nunca antes, assim. E esses desfiles que eu decidi colocar aqui, que são um pouco mais atuais, eles são aqueles desfiles que ficaram marcados na minha cabeça, mesmo em meio a essas centenas e centenas de desfiles que a gente vê acontecendo. Então esse foi um dos grandes motivos também dos que eu escolhi aqui. E a gente vai ter algumas menções honrosas no final do vídeo, então fica até o final pra poder vocês verem os outros que eu escolhi, meu top 10. Lembrando, sem ordem de preferência. O primeiro, e uma pessoa que não poderia faltar nessa lista, e na verdade uma pessoa que foi a primeira que eu pensei na hora de iniciar essa lista, é: preciso colocar algum desfile de Rick Owens. Isso era uma razão, tipo assim, um fato resolvido já. Mas qual desfile do Rick Owens é o meu favorito? E não necessariamente qual desfile do Rick Owens é o mais importante que ele já fez, mas sim, assim, qual desfile dele fez com que eu pensasse nele da forma que eu penso hoje em dia. E olhando, revisitando os desfiles deles, eu percebi que o meu desfile favorito do Rick Owens, que tá aqui iniciando os top 5, no caso, é Spring Summer 2023 Edifo. Esse desfile, gente, assim, eu não sei se... Eu acho que eu já contei aqui pra vocês, se não eu já contei na rede vizinha. Todos os desfiles do Rick Owens atuais estão disponíveis no canal do YouTube dele. Isso é bem comum, muitas marcas fazem isso. Só que a diferença é que o Rick Owens, ele escreve o show notes, ou seja, todos os detalhes sobre tema desse desfile, de todos os seus desfiles, sobre o material, sobre as peças. Ele faz uma descrição do que ele tá falando ali naquele desfile na legenda dos vídeos do YouTube dele. 100% em caps lock, o que é muito engraçado. E ele mesmo falou que ele coloca em caps lock. Eu acho que tem uma entrevista, inclusive, dele falando sobre isso. Que ele diz que ele coloca em caps lock porque é um senso de urgência muito grande que as pessoas têm quando elas leem algo em caps. Então ele coloca inteiro em caps lock. Já deixando essa dica aqui pra alguns de vocês que gostem do Rick Owens e saibam que você pode ter acesso aos pensamentos dele e a descrição dele mesmo sobre o próprio desfile. Todos os desfiles deles têm a descrição no YouTube. Esse desfile, pra mim, olhando pra ele novamente, eu me lembro o porquê que ele é tão marcante pra mim, que eu acho que foi o desfile que fez com que eu visse o Rick Owens e decidisse adotar a estética dele pra minha vida. Vocês sabem que eu sou colecionadora de peças de Rick Owens. E assim, hoje em dia, uma das marcas que mais me influencia no meu dia a dia, mesmo que eu não esteja usando nada nele, é o Rick, porque eu acho que o senso estético dele é tão marcante e específico que quando você se apaixona, você não consegue se desvincular novamente. Esse desfile, pra mim, ele mistura tudo que eu acho mais incrível do Rick Owens. A gente teve uma popularização gigante das silhuetas do Rick Owens, de sneakers, de tênis e etc. Mas um dos meus fatores favoritos sobre a marca dele, uma das coisas que eu mais gosto de ver ele fazendo, que é uma coisa que não ficou tão popular assim, que são as roupas femininas. O vestido do Rick Owens, saia. Roupas femininas do Rick Owens, pra mim, são o auge do que eu acho mais bonito que ele faz na marca dele. E nesse desfile, pra mim, é como se fosse uma junção de tudo que eu acho mais bonito dele em um desfile só. Eu imagino que não tenha nada que eu não goste nesse desfile e que eu não usaria, por exemplo. A gente tem a presença dos ombros muito marcados, que pro próprio Rick é muito claro que é uma das partes principais do design dele. Ele sempre tá ou inovando ou exagerando cada vez mais o ombro. A gente tem cores
o que é difícil a gente ver. Tem construções extra femininas, então a gente tem um vestido que eu acho uma das coisas, assim, uma das peças mais lindas que eu já vi. Tem as peças mais básicas dele, a gente tem as peças mais populares deles, que no caso são as calças com cadarço. Tem uma junção gigantesca de tudo que eu acho mais bonito que o Rick Owens está produzindo em um desfile só. Eu imagino que vocês saibam que pra mim o Rick Owens é uma das pessoas mais talentosas da indústria de todas, assim. Tem uma característica muito específica, tem uma marca muito sólida, tem clientes muito fiéis e que tem uma comunidade mesmo. Ele construiu uma cultura ao redor dele e isso é uma coisa que eu acho que pouquíssimas marcas têm. Você pensar que ele consegue literalmente produzir essas roupas e vender, os clientes usam as roupas do Rick Owens, não são roupas imagináveis, entendeu? É absurdo, assim, a qualidade de produto. Amo todos os desfiles do Rick Owens, vocês sabem. Gosto tanto do Rick antigo, dos anos 2000, que muitas pessoas gostam mais do que o de hoje em dia, muitas pessoas gostam menos. Ele era muito mais básico antes, mas eu gosto muito, muito das duas eras. Eu gosto do Rick Owens de hoje em dia, com budget pra poder fazer as coisas mais abstratas, mais loucas, mas eu também me visto muito mais Rick Owens dos anos 2000, porque no dia a dia você é mais básico, né? Eu não sei, pra mim o Rick Owens é impecável. Eu precisava começar essa lista com um desfile dele, então esse é o desfile que eu decidi colocar aqui. Um resumo do show notes desse desfile do Rick Owens, mas eu vou deixar essa parte aqui escrita e eu vou deixar também o link do vídeo desse desfile para vocês lerem por completo na descrição desse vídeo. Resumindo, ele conta que esse desfile chamado Edfu é nomeado por conta de um templo no Egito. E ele conta que ele gosta de ir pro Egito, ele gosta de se retirar até o Egito, porque ele fica absorto na grandeza antiga que o Egito é e o tanto que ele é eterno, se é que a gente pode falar assim. Ele se vê, por exemplo, se contemplando com os problemas do dia de hoje e ele percebe como uma civilização, como por exemplo o Egito, é algo que está ali, persistente, há muitos e muitos e muitos anos. Para vocês terem ideia que os show notes do Rick Owens são muito profundos, porque as coleções dele falam muito sobre ele mesmo, né? São sempre autorreflexivas, assim, ao meu ver, ele é uma pessoa que faz tudo com muita intenção. E isso faz com que a marca dele seja tão especial quanto ela é hoje. Então eu espero que vocês deem uma olhada no desfile. Eu espero que vocês leiam o show notes e espero que vocês gostem também. Porque onde você sabe, é muito especial pra mim, assim. Até mesmo na construção do que eu imagino que seja bom. Hoje em dia, pra mim, o Rick Owens, ele faz um papel gigante de me fazer entender o que pra mim é bom ou que não é. Desfile número 2 que eu vou falar aqui. E assim, gente, o fato de eu estar usando essa roupa aqui já é um spoiler. Não é sobre esse desfile, mas vocês sabem o tanto que eu sou uma admiradora do trabalho do Demna na Balenciaga. E assim, obviamente que a Balenciaga é uma das marcas que tem alguns dos desfiles mais icônicos da história da moda, claro. Mas vocês também que estão aqui me conhecem sabem o tanto que eu sou fã do Demna. A minha visão é que o Demna foi uma das pessoas mais relevantes nos últimos anos em conseguir transformar o consumo de moda. Ele foi uma pessoa que não só fez designs e produziu peças icônicas que vão ser lembradas por muito tempo nos próximos anos, mas também conseguiu transformar o comportamento do consumidor. O que é uma coisa, gente, é mais difícil do que você fazer uma coisa boa, porque acontece muito mais raramente. É muito mais difícil você ver um designer que tem um impacto tão gigante sociocultural que ele muda o comportamento dos consumidores no âmbito geral. E pra mim o Demna, ele é isso. Ele é essa representação. É uma pessoa que veio com uma novidade, da mesma forma, por exemplo, que o Virgil, pra mim, o Virgil Abloh, uma das pessoas que é responsável por essa mudança também. E o desfile que eu decidi colocar foi o 360, que no caso é Fall Winter 2022, o desfile da neve. E eu mesma pensei, cara, qual é o desfile da Balenciaga eu vou colocar aqui? Porque pra mim todos são muito importantes, assim, tipo, todos esses desfiles que são gigantes da Balenciaga que aconteceram, tiveram uma importância midiática gigante, eles são muito importantes. Mas eu percebi que o 360, pra mim, ele setou a silhueta de luxo de uma marca contemporânea. Uma coisa que me fez relutar bastante em colocar ele aqui é o fato de que ele é um desfile que não dá pra ver as fotos muito bem, tá? Porque, assim, o set design desse desfile é uma das coisas mais insanas que existem. Os modelos estavam andando em 360 graus, ou seja, era uma cúpula redonda e eles faziam uma volta. E dentro dessa cúpula de vidro, estava acontecendo uma tempestade de neve. As pessoas andavam com dificuldade por causa do vento, usando roupas loucas, como você sabe que a Balenciaga faz. Ele setar a silhueta da modernidade do luxo. Significa que não necessariamente o que ele tá falando ali naquele desfile é sobre uma peça só. Assim, como a gente não consegue ver detalhes
detalhes das peças, a gente consegue ver a silhueta. Uma crítica que muitas pessoas têm é que as pessoas acreditam que o Demna não tem nada a ver com o legado da Balenciaga tradicional, da alta costura do Cristóbal. E uma coisa que eu consigo ver claramente ali uma proximidade, eu acho que a alta costura do Demna, por exemplo, tem total a ver com o Balenciaga, o Cristóbal Balenciaga. Nunca acho que houve um desrespeito, tá? Eu acho que isso é uma crítica muito rasa, ao meu ver. Se você pensa assim, sinta-se livre pra deixar sua opinião nos comentários também. Eu adoro discutir e até mesmo mudar a minha opinião, mas vocês sabem que eu tenho uma opinião muito positiva sobre o Demna. E assim, nada mais próximo um do outro do que você falar, poxa, a alta costura da Balenciaga, ela era muito focada em silhueta. A gente tem aquelas silhuetas daqueles vestidos icônicos. E o que pra mim é a Balenciaga do Demna? Ela é toda uma crítica de uma sociedade do exagero, do consumo. Ela é uma crítica de uma sociedade ultra pós-moderna, tipo assim, mais pós-moderna do que os livros de pós-modernismo que a gente conhece, Amor Líquido, do Bauman. O fato das pessoas criticarem tanto, pra mim, é literalmente a pessoa mordendo a isca do que ele tá colocando ali. Eu sei que pra muitos isso pode parecer que eu tô super analisando o trabalho do Demna, mas eu acho, sinceramente, que se esse trabalho dele não fosse tão profundo, ele não teria tido um impacto cultural tão grande quanto ele teve. E hoje em dia, eu tenho certeza que quando a gente for lembrar no futuro sobre o momento de hoje, muito provavelmente algumas peças da Balenciaga vão fazer parte dessa memória coletiva da nossa época, entendeu? A gente tá vivendo um momento de transição entre a não existência do offline mais. A gente tá vivendo um momento de extremos exageros. Ninguém mais consegue se concentrar em nada. Tem a IA, a gente tem surgimento de tecnologias gigantescas que vão mudar a nossa vida, né? Já estão mudando a nossa vida. E eu imagino que a Balenciaga, ela é a objetificação de toda essa nossa cultura. E é muito louco. Então, esse desfile do 360 pra mim, ele é muito marcante porque ele é sobre a silhueta, ele é sobre o que ele fez, mas ele vai um pouco longe dos produtos em si. Um set design mais importante do que as próprias peças de roupa, né? Mas no site deles a gente tem acesso a todas as fotos oficiais e o show notes. Eu nunca achei que a Balenciaga e o Demna fosse uma coisa rasa. Tem coisas que são feitas pra serem irônicas, tem coisas que são feitas pra serem engraçadas, tem coisas que são feitas pra serem sérias. Esse desfile, ele tem, por exemplo, mas ele tem uma peça super irônica, se a gente pode falar assim, que é uma bolsa, que é um saco de lixo. Agora a gente sabe que ele se mudou, né? Que ele vai pra Gucci. Eu não sei o que esperar, gente. Até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, daqui a alguns meses ainda, a gente não vai ter acesso ao trabalho do Demna na Gucci. Eu não tô com uma esperança ruim. Eu fiquei triste por ele ter saído da Balenciaga. Eu fiquei. Eu imagino que o trabalho dele já esteja muito completo. Ao meu ver, eu não imagino muito mais o que tinha pra ele fazer além do que ele já estava fazendo. Eu imagino que eu e vários de vocês também estejam curiosos. Vamos esperar pra ver. O terceiro desfile que eu quis falar aqui, e um desfile que agora a gente vai pra um tempo mais lá atrás, mas não tão lá atrás assim, um desfile que vocês me pedem muito pra eu falar sobre, muito, 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 que no caso é o Fall Winter 2001, do Raf Simons, ou tão famigerado Riot, Riot, Riot. Resumindo muito, 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 muito o porquê que eu quis colocar esse desfile aqui, mas eu acho que tem uma frase que resume o motivo de eu precisar colocar esse desfile aqui como top 5. Simplesmente, se os homens hoje se vestem do jeito que se vestem, se vocês estão usando as roupas que vocês gostam tanto de usar, é por causa provavelmente desse desfile. Esse desfile do Raf Simons, ele é muito lembrado, ele é um dos desfiles para quem é colecionador de moda mais caros de peças que vocês podem conseguir, mas existe um motivo, uma mera jaqueta bomber, muito, muito, muito icônica, ser tão cara quanto ela é. Temos uma companhia aqui. Esse desfile do Raf Simons foi um desfile que mudou a moda masculina de uma forma que, se a gente for ver isso acontecer de novo, vai ser por uma coisa que a gente ainda não necessariamente conhece. A gente sabe que o vestuário masculino, hoje em dia, apesar de ser muito mais falado, lembrado, homens consumirem moda muito mais, a gente sabe que nunca foi o forte da moda. E existia um senso estético, eu acredito, um senso também de comportamento masculino que fazia com que as roupas masculinas tivessem uma certa rigidez muito grande. E o desfile do Raf Simons, ele trouxe pra gente como se ele adivinhasse o que as pessoas daqui pra frente iriam estar usando. É um desfile de 2001, no qual, numa passarela, os caras estavam usando moletom de capuz. Assim, simplesmente muito, muito lá atrás. Não é como se essa cultura ainda não existisse, tá? Já existiam pessoas que usavam o tão famigerado streetwear, que é o que a gente fala muito sobre aqui. Esse desfile, ele deu a oportunidade para que as pessoas vissem isso de uma forma elevada. Ao meu ver, é isso. É como se o desfile do Raf Simons setasse o início do momento no qual esse tipo de desfile é possível, relembrado, é memorável, é aplaudido. Dessa grande onda de moda casual.
assim, e masculina. E quando a gente pensa em Raf Simons, a gente pensa numa das pessoas mais influentes pra moda masculina, de todos os tempos, assim. E os dois últimos que faltam, o 4 e o 5, são dois desfiles de uma marca só, que é uma marca que vocês sabem que eu amo profundamente. Ela é responsável por inspirar muitos e muitos e muitos desses designers que a gente louva e ama e acha incrível, e muitos desses que, inclusive, estão aqui nessa lista. Que, no caso, obviamente, a gente tá falando da Maison Margiela. Não dava pra colocar um desfile só, tá? Por quê? O Martha Margiela foi uma das figuras mais importantes pra moda contemporânea que você possa imaginar. Não é necessariamente por conta de uma tag, por conta de um produto viral, não é necessariamente por conta de uma coisa só, e sim pelo fato de que ele é como se fosse o pilar no qual os designers de hoje em dia se baseiam pra poder criar algo. É muito louco. Se você for parar pra pensar, o número de referências de peças do Martha Margiela que estão na passarela todos os anos, e o ponto número 2 é, um desses dois desfiles é um desfile atual. Não foi feito pelo Martha Margiela, e sim pelo John Galliano, mas foi um dos desfiles que, não sei se é porque tá fresco na memória da gente, eu preciso assumir isso, mas ele foi um dos únicos desfiles nos últimos anos que teve uma onda de alcance inacreditável, que furou a bolha, numa situação na qual as redes sociais de hoje em dia fazem com que nada seja muito longo, né? Nada é muito duradouro. Um desfile, ele dura o quê? 30 minutos no seu feed? Nem isso. Você vê um desfile e 2 minutos depois você já se esqueceu, você já não lembra mais. Eles não ficam com a gente. E esse desfile, que no caso é o quarto que eu vou colocar aqui na lista, é o Maison Margiela Alta Costura 2024 Artisanal. Que assim, gente, eu acho que eu não preciso mostrar pra nenhum de vocês que desfile é esse. Todo mundo já viu esse desfile. Todo mundo viu. Ele foi um acontecimento muito, muito, muito icônico mesmo dos últimos anos. Assim, eu tempo que eu não via um desfile tão marcante e que furasse a bolha e que fosse tão longe do jeito que ele foi. O John Galliano é conhecido por ser uma das pessoas que também é responsável pela mudança do que é o luxo hoje em dia. O seu trabalho na Dior é um dos trabalhos mais icônicos das últimas décadas. Assim, ele é um dos designers mais importantes que a gente teve vivos e que a gente tem vivos até hoje, que fizeram uma mudança inacreditável na dinâmica no qual o luxo se movimenta hoje em dia. Tendo isso em mente, o fato desse desfile ter sido o último desfile de alta costura que ele participou, um desfile que teve um budget muito mais alto do que os que estavam tendo até um tempo atrás, é como se tivesse tudo se movido ao mesmo tempo para que esse desfile fosse um acontecimento. Ele é um desfile absurdamente teatral de uma das marcas que tem um legado inacreditável na moda. A Maison Margiela é uma marca que tem, assim, para as pessoas da moda, no âmbito geral, um peso muito grande. Esse desfile da Maison Margiela furar a bolha, fazer com que as pessoas procurem onde ele foi filmado, fazer com que as pessoas imitem a maquiagem dele, fazer com que esse desfile colasse na cabeça de todo mundo por pelo menos um ano, porque eu imagino que ano passado foi o ano desse desfile. Simplesmente esse desfile precisava estar aqui. E além de tudo, gente, sinceramente, foi um espetáculo à parte, assim. Eu acho que há muitos anos eu não via nada parecido, nada igual. Eu imagino que seja um desfile que é até muito difícil de ser comparado com outros, então por isso que eu achei absurdamente importante colocar ele aqui. E também, nos últimos anos, ele foi uma das coisas esteticamente falando mais legais que eu já vi. E o último, mas não menos importante desfile que eu quis colocar aqui na lista, como eu já falei pra vocês, também é um desfile da Maison Margiela, mas esse sim é da era original, ou seja, no momento em que o Martha Margiela era designer da própria marca com o nome dele. E não só isso, mas esse desfile, sabe aquelas coisas assim que quando você vê, você sempre dá um sorriso, assim, tipo, é muito louco como isso foi possível, como isso aconteceu e como isso aconteceu em 1998. Então esse desfile, o último desfile que eu vou falar aqui pra vocês, é o Spring Summer 1998, que foi um desfile muito, muito, muito conhecido porque ele apresentou peças e elas estavam desafiando as leis da construção de roupas. Como assim? Esse desfile consistia em peças construídas para serem completamente planas no momento em que você colocasse ela numa superfície. Ou seja, vou colocar as fotos aqui, obviamente, mas isso foi literalmente você desafiar a construção de peças de roupa, coisa que ele já fazia, tá? Há muito tempo. Mas assim, pra mim, é absurdo. E mais absurdo do que isso, essas peças funcionam. Sempre que eu vou revisitar esse desfile, ele me impressiona. As fotos do próprio desfile, as peças, como que ele conseguiu transformar uma coisa tão logisticamente impossível em algo real, com tanta maestria, sabe? Esse desfile, ele me faz lembrar por que o Martha Margiela é até hoje uma das pessoas mais importantes para a moda atual e que faz com que a gente entenda o porquê que ele sempre está sendo relembrado, revisitado. Ele ganha nesse aspecto. Ele é um desfile relativamente impossível tornado realidade. A forma que foi desfilada as peças em cabide, eu até acho muito engraçado. Eu penso, nossa, um armário cheio de roupas planas, né?
perfeito, cabe mais roupa do que nunca. Meu sonho, inclusive, é ter uma peça dessas. Eu acho que eu, pessoalmente, não sei se eu teria coragem de usar nada mais, nada menos do que absurdamente cor. E esses foram 5 dos meus desfiles favoritos que eu quis colocar aqui pra vocês. Mas, como eu falei no começo desse vídeo, eu vou fazer algumas menções honrosas de desfiles que estão nessa lista também, porque, assim, existem inúmeros desfiles marcantes. A moda ela já existe há muitos anos. Ela é muito marcante, ela é muito especial. Existem muitos designers que eu admiro muito, muito, como por exemplo o Jonathan Anderson, como por exemplo o Alexander McQueen, que é um ícone, como por exemplo a Rei Kawakubo e o Yamamoto, eu sempre tô falando deles. Então nas menções honrosas a gente precisa colocar aqui Rick Owens Fall Winter 2022, ou melhor, o Fogashin. Como assim uma bolsa é uma máquina de fumaça? Não sei falar mais nada. Balenciaga Resort 2023, ou melhor, o desfile dos clones. E não por conta das roupas, mas sim por conta dos clones, gente. Esse desfile, quando você lê o show notes, quando você faz uma análise mais profunda desse desfile, ele é absurdo, assim. Tem um vídeo do Bliss Foster que ficou na minha mente desde o dia que eu assisti o vídeo e que, tipo assim, fez com que esse fosse um dos meus desfiles favoritos por conta da temática. Vou deixar linkado também o vídeo que ele fala sobre esse desfile aqui e, assim, simplesmente esse desfile, ele é muito mais do que ele parece ser. Ele parece ser muito simples, por isso que ele é tão absurdo. Mas o Margiela Fall Winter 2023, esse desfile é simplesmente pelo fato da estética. Eu amo a estética do John Galliano na mesa Margiela. Eu amo essas peças novas que ele criou e a estética muito marcante dele que ele fez nos últimos anos. E esse desfile é um desfile que todas as peças que eu via entravam automaticamente na wishlist. Então esse desfile pra mim é estético, assim, as peças dele são incríveis, lindas demais. Endemele Mister, assim, vocês sabem o tanto que eu também admiro muito a Endemele Mister, o tanto que eu amo o fato dela ter criado a marca dela inspirada na Pat Smith e no fato de que essas roupas são literalmente a personificação da Pat Smith. Isso é absurdo. Então, assim, esse desfile, pra mim, ele tá ali também top 6, assim, absurdamente icônico. É simplesmente a estética da Annabelle Mister resumida em um dos primeiros desfiles que ela fez. E, assim, vale muito a pena vocês irem dar uma olhada. Alexander McQueen Spring Summer 2001 é o desfile da caixa branca. Vocês sabem do que eu tô falando? Esse desfile, ele é, assim, simplesmente um dos desfiles mais marcantes da história da moda. Ele é absurdo. Ele é, tipo assim, uma das coisas que sempre é mencionada quando as pessoas estão falando sobre moda, estão fazendo um vídeo sobre moda. Ele é um dos desfiles mais marcantes de todos. Obviamente, ele tinha que estar aqui. E, além de tudo, o que foi aquele set design? As pessoas falam no documentário do McQueen que ele era completamente maluco e que quando as pessoas, tipo, ouviram a ideia dele, eles ficaram, tipo, vamos tentar fazer, né? E deu certo. Ele existe. Isso é absurdo. Da mesma forma que a gente precisa falar do desfile do robô, da mesma forma que a gente precisa falar sobre inúmeros desfiles do Alexander McQueen, uma pessoa absurdamente icônica. Amo o Junya Watanabe como ligação também, uma das marcas que tem uma estética muito icônica, muito dele, assim, fica a menção honrosa. Eu Yamamoto, eu não vou colocar um desfile em específico, porque, assim, simplesmente o trabalho do Yamamoto é muito consistente. Qualquer desfile dele, a maioria das peças são a marca. Então, assim, vale a pena vocês olharem qualquer desfile dele. É absurdo. A gente pode falar também da Loewe, do Jonathan Anderson. Essa era da Loewe que acabou de acontecer. Foi um acontecimento no mundo da moda também. O Jonathan Anderson é uma das pessoas mais talentosas da indústria nos dias de hoje, que acabou de ser nomeado Creative Director da Dior. O que eu tô super empolgada pra ver qual vai ser o trabalho dele. Simplesmente, Loewe e Jonathan Anderson é a moda feita com muita maestria. Acho que vale a pena vocês verem vários desfiles dele. Não vou nem colocar um específico aqui. Eu poderia passar muito tempo falando sobre vários desfiles de moda, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não quis fazer um vídeo muito longo, tá? E deixem aqui nos comentários os seus 5 desfiles favoritos, ou o seu único desfile favorito, ou quantos vocês quiserem. Se vocês quiserem nomear 10 desfiles favoritos, fiquem à vontade nos comentários. Eu quero saber também o que vocês acharam sobre esses que eu coloquei na lista, as menções honrosas, quem que vocês gostam mais, se tem algum que vocês não gostam de jeito nenhum, que vocês não concordam. Também tô totalmente aberta a discutir sobre isso. Eu adoro as nossas conversas nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Lembrando, gente, tudo isso aqui é gosto pessoal. E essa lista podia mudar amanhã, depois de amanhã. Ontem podia ser diferente. Então, assim, não precisa levar tão a sério assim, tá bom? Até o próximo vídeo. Que vestida aí? Eu gosto também do sapato.